Boa tarde, pessoal. A maioria a gente já estava lá na sala, mas para quem não me conhece ainda, meu nome é André Barreto, sou especialista em segurança cibernética. Falando um pouquinho assim sobre mim, eu na verdade tenho contato com tecnologia há uns 30 anos já, sem querer entregar a idade, e trabalho profissionalmente há 25, um pouquinho mais de 25, e focado em segurança há um pouquinho mais de 20 anos. Então, ao longo desse tempo, a gente vai acumulando algumas histórias, algumas experiências, e isso que eu queria compartilhar um pouco com vocês aqui. Então, hoje, eu vou trazer para vocês um assunto que eu gosto bastante, códigos HTTP na segurança cibernética. Muito mais do que seguir padrões, um poderoso aliado ao combate ao cybercrime. Bom, o propósito dessa palestra é mostrar que os códigos de retorno HTTP podem ser poderosos aliados na segurança cibernética. É inegável o fato de que o elemento tecnológico que mais conhece do nosso negócio são as suas aplicações. Não é nenhum ativo de rede, seu ambiente de virtualização, seu cluster de containers, de Kubernetes, ou alguma ferramenta de segurança. Então, imagine usar esse conhecimento e toda a inteligência das suas aplicações para identificar ações que não condizem com o comportamento de seus clientes e com as regras do seu negócio. E os códigos de retorno HTTP são uma forma das suas aplicações falarem o que está acontecendo dentro delas, inclusive a partir da visão das suas regras de negócio. E equipes de segurança podem ouvir o que as aplicações estão dizendo, criar monitores, definir métricas e assim conseguir identificar abusos contra as aplicações e ameaças à segurança da empresa e dos seus dados. Vamos ver que os construtores dos sistemas são essenciais não apenas para desenvolver soluções e funcionalidades criativas que irão tornar as empresas competitivas e diferenciadas. Eles são fundamentais para que o negócio se mantenha seguro, confiável e com credibilidade, em um mercado cada vez mais competitivo e exigente. Bom, eu trouxe aqui os principais códigos HTTP, e aí, nesse momento, vocês pensam, puxa vida, ver teoria de código HTTP, vim aqui no TDC para ver isso, na Stadium. Bom, eu vou focar nos principais códigos que são mais relevantes para a segurança cibernética. Inclusive, o código mais utilizado, que é o código de sucesso, código 200 OK. É importante falar que existe uma classificação dos códigos. Então, os códigos de classe 200 são os códigos de sucesso. Os códigos de classe 300 são códigos de redirecionamento, que indicam que alguma ação precisa ser feita para que aquele acesso possa ser finalizado. Temos os códigos de classe 400, os códigos de erro, onde nós vamos focar a maior parte do assunto, mas são códigos de erros que apontam para o lado do usuário, são códigos que apontam para a requisição que foi formada. E nós temos os códigos de classe 500, que é onde a coisa fica preta, que são os códigos de erro voltados ao lado do servidor. Bom, então, esses aqui os códigos que nós vamos analisar, mais o código 200, e eu vou trazer mais 3 códigos que talvez muitos de vocês não conheçam. Bom, mas o código não é apenas uma formalidade, é apenas um campo no header da mensagem. Eu deixo o valor default e sempre funciona perfeitamente. E a minha aplicação vai funcionar da mesma forma, independente do código que eu setar, não é verdade? Ali eu coloco mais ou menos, porque vai depender, se for um código de classe de erro, ele pode cair num tratamento de exceção, ou ainda um código que não tem corpo de mensagem no retorno. Mas, em geral, ele vai funcionar da mesma forma. E o usuário nem vê o código que está sendo especificado ali. Bom, então eu convido vocês a abrirem a mente e a pensar fora da caixa. Bom, aqui vou trazer uma estrutura, falando um pouquinho de infraestrutura, de operação, enfim, de como vocês preferirem, o termo que vocês preferirem usar. Então, aqui uma estrutura tradicional, internet, um firewall, um load balancer, e atrás dele as nossas aplicações, nosso front-end, nossas APIs, nossos clusters de containers, com os nossos microserviços. E eu quero focar aqui no load balancer. O que será que tem ali dentro? Bom, o load balancer ele é um ponto concentrador. Tudo converge para eles, as requisições dos nossos usuários.
Então, ali no Load Balancer, ele faz registros das requisições, ou pelo menos deveria fazer, né, ter esse registro. E o que será que a gente pode encontrar olhando ali dentro? Bom, abrir esses logs pode ser como abrir uma caixa de Pandora. Vocês podem encontrar os males do mundo ali dentro. Então, eu já aviso vocês, cuidado. Depois de abrir essa caixa de Pandora, provavelmente o seu mundo nunca mais será o mesmo. Então, eu convido vocês a dar uma olhadinha, uma espiadinha nessa caixa de Pandora. Bom, eu vou trazer alguns logs que eles foram extraídos de um ambiente real, mas as informações foram modificadas para preservar a privacidade e para que faça mais sentido também, seja mais didático os exemplos. Então, aqui nós temos uma primeira coluna com um IP de origem que fez a requisição. Temos uma segunda coluna que ele está chamando uma rota de API. Nesse exemplo, uma rota responsável por fazer a autenticação do nosso sistema, da nossa aplicação. E aqui o famoso código de retorno. A aplicação está retornando 401. Isso quer dizer o quê? Não autorizado. No caso de uma rota de API de autenticação, isso quer dizer que estão sendo informadas credenciais inválidas. Independente se for a senha errada ou um usuário que não existe, o problema é com a credencial. E aqui, o horário que isso aconteceu. Então, vocês veem que é uma frequência bem grande, né? Porque pode pensar, bom, usuário errando senha, isso acontece o tempo todo no meu sistema, usuário errando senha, não é? Mas, vindo de uma mesma origem e com essa frequência, não. Então, isso não é um comportamento de um usuário errando senha. Isso quer dizer o quê? Que existe uma automação, um tipo de robô, testando credenciais no meu sistema. Então, percebam que o código de retorno HTTP ele não é uma mera formalidade. Se ele estiver bem definido, através desse código, simplesmente olhando um log, eu já consigo identificar muito rapidamente que eu tenho uma origem tentando explorar credenciais no meu sistema. Sem saber mais nada sobre a aplicação, nenhum detalhe, somente olhando o código de retorno HTTP. Aqui eu trago um outro exemplo, também com um IP de origem, chamando uma API hipotética de pedidos de clientes, onde ele passa um ID, que pode ser um código de cliente, pode ser o CPF, independente do que for, e eu tenho um código de retorno 403. O 401 e o 403 são comumente confundidos e, às vezes, trocado o significado dele dentro dos retornos. Mas o 403 deveria ser usado quando estou chamando algo ao qual eu não tenho acesso. É um acesso negado, um forbidden. Então, nesse caso, o cliente que está fazendo a requisição, ele está autenticado no sistema, só que ele está tentando consultar informações de pedidos de diversos clientes aos quais ele não tem acesso. Então, ele poderia, nesse caso, ter feito também uma automação testando diversos IDs, tentando encontrar informações de pedidos de determinados clientes. E, mais uma vez, a gente percebe que o código de retorno HTTP não é uma mera formalidade. Ele pode nos dar informações muito úteis para a segurança cibernética. Falando aqui de um outro código, primeiro campo eu botei interrogações ali, porque pensem em IPs diversos. Então, aqui eu não teria um único endereço fazendo requisições, eu teria IPs variando e chamando uma API hipotética aqui de um carrinho de compras. Então, eu tenho o meu e-commerce, eu clico no carrinho e é passado um ID de cliente, para me ver os pedidos, né, que estão no carrinho daquele cliente. Aqui ele está testando também, aleatoriamente, né, diversos códigos. E a aplicação está retornando um 404. Bom, eu cliquei no carrinho, não tem nada lá dentro, 404 not found, não encontrado, não achei nada ali. Bom, vou falar dois motivos para evitarmos usar esse código 404. Primeiro, ele é uma classe de retorno de erro, 400 é código de erro. Um cliente que está no e-commerce, clica no carrinho e simplesmente ele não tem pedido, vocês concordam que isso não é um erro? Ele apenas clicou no carrinho que não tem nenhum item ali dentro. Segundo, uma outra funcionalidade do 404, tá? Que é, imaginem agora um único IP chamando diversos caminhos diferentes no meu servidor. Tá? Diversos diretórios ou nome de arquivos. E recebendo ali também
um retorno 404. Bom, opa, não sei como voltar. Não tem como voltar? Se tem alguém de apoio. Passei sem querer aqui. Ah, achei como voltar. Então, recebendo um código 404, só que aqui esse 404 não é a aplicação que está retornando, não é a aplicação que está setando esse código. Isso aqui está sendo chamado, ao invés de chamar, por exemplo, uma rota de uma API que existe no teu ambiente, está se tentando encontrar arquivos, diretórios, e o próprio servidor web, onde está armazenado o meu sistema, ele, por padrão, sinaliza 404 quando eu chamo um path, um caminho que não existe. Então, se eu utilizo lá no meu carrinho de compras um 404, eu posso estar perdendo a oportunidade de monitorar o 404 e ele ser um indicador de anomalia dentro do meu sistema. Então, existem ataques de enumeração de arquivos e diretórios, que é este exemplo aqui, que tenta descobrir aplicações. Aqui eu dou um exemplo do clássico PHP-MyAdmin, ou encontrar informações de um servidor, então, um exemplo também, um info.php, que vai trazer informações desse servidor, ou ainda possibilidades de executar comandos remotos. Bom, mas o que usar, então, naquele exemplo, se eu não vou usar o 404? Existe o código 204, que é no content. Ou seja, eu cliquei, por exemplo, naquele carrinho de compra, não tem conteúdo lá dentro. Então, 204. E percebam que o 204 não é um código de erro, ele é um código de sucesso. Não foi nada... o meu usuário não fez nada de errado. Ele simplesmente clicou no carrinho que não tem compra. Então, um código de sucesso, 204. Um outro exemplo aqui. Eu tenho um IP de origem, chamando essa minha API hipotética de consulta de pedidos de clientes, só que agora está chamando um método HTTP de delete. Está tentando deletar ordens de pedidos de clientes. Bom, isso nunca deveria acontecer num ambiente de produção. Quer dizer, nesse caso aqui, a aplicação está retornando 405, dizendo método não permitido. E isso sim nunca deveria acontecer num ambiente de produção. Num ambiente de desenvolvimento, ok, tu pode errar o método HTTP, tu está desenvolvendo, mas no ambiente de produção, isso deveria ser um sinalizador muito forte de uma anomalia acontecendo. Algo contra o meu sistema. Mais um caso aqui, aquele IP hipotético, chamando uma API de consulta de detalhamento de produtos. Então, eu passo ali um ID do item, um ID numérico qualquer, e essa API me retorna detalhes daquele meu produto. E aqui, a frequência com que está sendo feita essa chamada. Chega a ter 3 chamadas no mesmo segundo. Bom, como isso é detalhamento de produtos, não é um usuário rolando o meu e-commerce e pegando os produtos que estão ali sendo listados para ele, é entrando no produto e vendo o detalhamento, a descrição, ou seja, essa é uma rota um pouquinho mais sensível. Isso quer dizer o quê? Que um usuário abrir 3 produtos no mesmo segundo não é um comportamento humano, é um comportamento de um robô também. E aí aqui está sendo retornado 429, está sendo sinalizado um excesso de requisições. Isso pode ser feito, né, no caso do 429, tanto no servidor web, pode-se estabelecer rate limits, quanto num load balancer, ou ainda pode ser uma inteligência na aplicação, que leve em consideração algum tipo de regra de negócio, e a aplicação conseguir sinalizar que aquele comportamento não é um comportamento esperado de um usuário no meu sistema. Bom, temos aqui também mais um caso. Naquele exemplo hipotético de consulta de detalhamento de itens, eu recebo um código numérico positivo. Então, o que vai acontecer se eu passar algo que talvez não esteja sendo tratado pela aplicação, que não é esperado? Então, eu passei um 0, eu passei um valor negativo, eu passei um número muito extenso, ou ainda, em vez de passar um inteiro, eu passei um número com ponto flutuante, um float, passei uma letra, ou passei uma sequência de letras, ou ainda deixei vazio, passei um nulo.
E ali embaixo eu dou um outro exemplo, uma API de download de arquivos, onde eu passo como parâmetro o nome do arquivo que eu quero, né, baixar, e a partir de um determinado caminho no meu sistema, ele vai procurar aquele arquivo. E aí tem um ataque muito conhecido, que ele procura cruzar os diretórios, ele procura voltar diversos diretórios até chegar à raiz do meu sistema operacional, e a partir dali procurar o arquivo que é o alvo do atacante. Em todos esses casos, a aplicação estava validando a entrada de dados e a aplicação sinalizou com 400, bad request. Então, isso também jamais deveria acontecer no meu ambiente de produção. Então, pode ser um indício muito forte de uma anomalia acontecendo. Para ser didático, eu usei get passando ali na URI os parâmetros. Mas, obviamente, isso poderia ser um post e o conteúdo vir no corpo da requisição. Então, aqui, por exemplo, um username, aí dentro da tua aplicação, tu está esperando que sejam 40, 50 caracteres e tu recebe 1000 caracteres. O que vai acontecer quando a tua aplicação tentar tratar esses dados? Ou uma string conhecida, né, de SQL injection, que nós comentamos ali, coisas para deixar no passado, né? Ou ainda fazendo referências a variáveis de sistema operacional, tentando encontrar algum tipo de informação. Validar tamanho do conteúdo recebido antes de processá-lo. Existem técnicas que consistem no envio de grande quantidade de dados, tentando explorar buffer overflow e erros não tratados na aplicação. Isso pode ser feito enviando campos muito extensos no corpo da mensagem. Aquele exemplo que eu dei do username, que está esperando 40, 50 caracteres, e eu mando 1000 caracteres. Eu poderia ainda mandar um grande conteúdo inválido no corpo da mensagem, poderia mandar um conteúdo corrompido, um arquivo binário, e o que vai acontecer quando a minha aplicação tentar tratar esses dados? Na URI, eu posso mandar também uma URI muito longa, então eu posso ter um ID numérico que eu vou passar, ou uma string, e passar algo muito grande. E no header também, nós temos campos ali no header. E nesses campos eu posso colocar uma grande quantidade de dados também. Então, que tal avaliar o tamanho do conteúdo recebido antes de tentar tratar, antes de tentar serializar, por exemplo, aquele conteúdo? Por exemplo, eu sei que o corpo da minha mensagem vai ter no máximo 500 caracteres. Bom, quem sabe eu uso uma função dentro do meu sistema, um método, enfim, que avalie o tamanho e se... Claro, vou deixar uma margem, mas, por exemplo, se eu tiver 1000 caracteres, sendo que no máximo eu sei que vai ter 500, eu já nem trato aquele conteúdo ali. Aí eu posso sinalizar com aqueles headers, códigos de retorno que eu comentei com vocês. Payload muito longo, URI muito longa, ou os campos no header muito longo. Bom, mais um aqui. Nós temos aquele IP de origem, chamando aquela nossa API de autenticação, e agora a aplicação sinalizou 200. Então, 200 está tudo certo. Ele informou credenciais que são válidas no sistema. Tudo certo, então? Bom, vamos ver a frequência que ele está fazendo isso. E aí, essa minha aplicação, eu sei que, uma vez que eu autentique, eu recebo um token, e esse token é válido por 4 horas, e o meu usuário fica usando ele por 4 horas. Então, isso aqui não é um comportamento normal de um usuário. Bom, mas por qual razão alguém poderia estar fazendo isso? Vou trazer duas aqui. Uma automação não muito inteligente. Às vezes existe uma automação que vai consultar um recurso na minha API. Antes de fazer isso, ela autentica, recebe um token, pega esse token, vai lá e faz a consulta. Aí daqui a alguns minutos, daqui a alguns segundos, ela tem que fazer isso de novo. Ela autentica, gera outro token, faz outra consulta. E assim ela fica fazendo isso. Bom, eu tenho duas opções. Permitir isso, ou botar algum tipo de bloqueio e fazer com que essa automação seja modificada. E a segunda opção, um tipo de ataque de negação de serviço. Obviamente, não com essa frequência. Precisaríamos de uma frequência bem maior do que isso. Mas existem recursos no sistema que eles são computacionalmente mais pesados. Então, por exemplo, uma autenticação, provavelmente ela vai no banco de dados, pegar informações, vai aplicar algoritmos matemáticos para criptografar, descriptografar aquelas informações, trabalhar com hash. Uma vez validado isso, provavelmente vai no banco de novo,
trazer permissões de acesso, fazer validações, então acaba sendo computacionalmente mais pesado. E se eu explorar isso com uma frequência muito alta, eu posso sim levar todo um ambiente à negação de serviço. Então percebam o quanto a gente pode encontrar de informações olhando um log com os códigos de retorno HTTP bem definidos. Bom, times de segurança, alguns colegas já falaram aqui, mas Blue Team, a nossa segurança defensiva, vai nos proteger, nossos firewalls, antivírus, EDR, WAF, enfim, N coisas. Red Team, né, segurança ofensiva, vai procurar encontrar vulnerabilidades no nosso ambiente e nos permitir corrigir essas vulnerabilidades antes que elas venham a ser exploradas. E um time que eu gosto muito, né, o terceiro pilar da segurança, o Yellow Team, que são as pessoas que vão estar olhando para as nossas aplicações, para nossas funcionalidades, aquilo que vai estar sendo construído. Nossas aplicações, que eu acabei de citar. Nossas aplicações talvez sejam a menina dos olhos do nosso negócio, né, é o que traz, viabiliza o nosso negócio, traz receita, mas as aplicações, existem algumas regras, alguns cuidados que precisam se ter com elas. E, na correria do dia a dia, enfim, a gente acaba, muitas vezes, se descuidando, infringindo algumas regras que a gente deveria estar observando, e essas aplicações podem dar origem a verdadeiros monstrinhos. Se alguém tem um pouco mais de idade e assistiu esse filme, talvez faça um pouco mais de sentido. O que aconteceu? Voltou. Bom, segurança. Eu sempre gosto de comparar a segurança com uma corrente formada por diversos elos. Tu pode estar pensando em times, tu pode estar pensando em sistemas, eu tenho Firewall, eu tenho WAF, eu tenho EDR, eu tenho meus analisadores de código, enfim, tenho N elos. Agora, caso um desses elos venha a se romper, não importa qual elo se rompeu, a nossa corrente da segurança como um todo se desfaz. Então, se eu compro uma corrente para pendurar algo e essa corrente se rompe, a minha visão não é, puxa vida, que elo ruim que tinha nessa corrente. A minha visão é, nossa, que corrente ruim que eu comprei. Então, se eu tiver um incidente de segurança, não importa se eu mexo no firewall e não tinha nada de errado com o firewall, o problema era com uma aplicação que não fazia determinadas validações e permitiu o vazamento, a exfiltração de informações. A visão, em geral, não é assim. A visão é, a área de segurança falhou. A corrente como um todo se desfez. Bom, eu falei para vocês das cores primárias ali dos times de segurança, Blue, Red, Yellow. Mas existem outros times secundários, que nada mais são do que a união de pessoas desses times que se juntam para trocar informações, experiências e fortalecer ambas as áreas, ambos os elos da corrente e a corrente da segurança como um todo. Então, isso é colaboração entre os times de segurança. E, quando se faz esse tipo de coisa, o nível da segurança da empresa vai a outro patamar. Por exemplo, fiz uma integração de Yellow Team com Blue Team, né, que é o Green Team. Então, eu vou ajustar aqueles códigos de retorno HTTP. Vou sentar com alguém de Blue Team, vamos conversar e vamos alinhar certinho esses códigos. Já o pessoal de Blue Team vai trabalhar em sistemas de análise das requisições e dos acessos que estão sendo feitos. Então, agora, ao invés de simplesmente a aplicação estar sinalizando e estar ficando lá no registro, no load balancer, que ninguém está vendo, né, porque isso é como estar se afogando numa praia, pedindo socorro, e é uma praia deserta, não tem ninguém vendo. Então, não faz sentido. Né? Se eu vou fazer todo um trabalho para sinalizar e ninguém vai olhar aquilo, então é tempo perdido. Nesse caso, não. Agora, a gente vai começar a olhar o que está sendo sinalizado pelas aplicações. Então, imagine o que pode ser feito. Ó, teve 2 iconezinhos ali que não apareceram, mas era uma carinha pensando. Tá? A gente pode criar monitores, como eu falei. Agora, vamos começar a olhar o que está sendo sinalizado lá nos logs. Uma vez que a gente esteja olhando, a gente pode definir métricas. O que é considerado comportamento normal do usuário?
E a partir de que ponto eu posso considerar que isso é uma anomalia, é uma ameaça ao meu sistema, aos meus dados? No momento que eu consigo definir essas métricas e saber a partir de que ponto eu vou considerar isso como uma ameaça, eu posso gerar alertas. Então imagina, eu tenho meu monitoramento, meu NOC, meu SOC, e daqui a pouco alguma origem começa a tentar explorar credenciais. Em questão de segundos, o monitor está olhando para isso, compara com uma métrica, dispara um alerta e já aparece na tela de monitoramento. Determinada origem está tentando explorar credenciais no teu sistema. E a gente pode ir para o próximo nível, que é já neutralizar aquela ameaça. Então eu não vou só identificar, comparar com as métricas, gerar o alerta. Eu vou fazer uma integração, uma automação com sistemas de segurança e já vou bloquear a origem daquela ameaça. Então, por exemplo, alguém começa a explorar, tentar explorar credenciais no meu sistema, em segundos ele já é neutralizado. Por esse tipo de coisa, eu digo que segurança sem olhar para as aplicações é trabalhar um forte portão de entrada. Trabalhar no Firewall, no IDS, IPS, WAF, CIEM, sistemas de segurança com inteligência artificial, é trabalhar num forte portão de entrada. É como isso. E notem que não tem nada de errado com esse portão, parece ser um portão bem forte, bem seguro. O problema não é o portão. O problema é que ele sozinho não é suficiente para proteger a nossa casa, o nosso lar, o nosso ambiente de trabalho. Bom, mensagens finais. Está em cada um de nós a capacidade e a responsabilidade de proteger não apenas uma empresa, mas de proteger a cada pessoa que usa, depende e confia em nossos ambientes, em nossos sistemas e em nosso trabalho. Então, as aplicações são feitas por pessoas e para pessoas. Pessoas que estão inserindo ali os seus dados, dados de familiares, dados bancários, de saúde, nos autorizando a fazer transações financeiras em seu nome. E nós temos, sim, a responsabilidade de proteger essas pessoas. Bom, quando criança, né, eu cresci olhando desenhos, séries de super-heróis. E, como toda criança, eu queria ser assim. Eu via aqueles super-heróis lutando contra criminosos, protegendo as pessoas. E, óbvio, né, era o que eu queria fazer. Mas, infelizmente, eu nasci sem superpoderes. Assim como acredito que a maioria de vocês também. Mas, meus amigos, os tempos mudaram. Hoje em dia, os crimes são cada vez mais virtuais. Nesse momento, há milhares de criminosos lá fora, procurando formas de roubar pessoas, de sequestrar dados de empresas, os seus bens mais preciosos, fazendo espionagem, procurando formas de extorquir e até de destruir com a vida de pessoas. E os superpoderes que são necessários para combater esses novos criminosos são outros. Agora não precisa mais se saber voar, se precisa apenas pensar. E com esse poder eu nasci e cada um de vocês também nasceu. Então eu convido vocês a olharem com mais cuidado para as aplicações, para as coisas que vocês estão criando, pensando nas pessoas que vocês podem estar protegendo. Cada um de vocês pode proteger centenas, talvez milhares de pessoas. E, como eu falei, nós temos esse poder e, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Então, nós temos também essa responsabilidade. Então, eu posso, cada um de vocês aqui também pode se tornar um novo herói dos nossos tempos. Muito obrigado.